Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Jardelino, sou professor aqui de língua portuguesa do cursinho Bitita e eu trabalho na área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, mais especificamente com língua portuguesa. Então, esta é a aula do dia 20 de junho, é minha segunda aula com vocês. Na primeira aula, nós falamos sobre língua falada e língua escrita. E hoje nós vamos falar sobre texto escrito, tá? Então, a diferença é que a língua, não é? Ela pertence a todos nós. A língua, ela é social. Então, ninguém tem uma língua específica, né? Então, a língua é do grupo. Já o texto, ele resulta de uma manifestação individual. Então, cada um é responsável aí pelo texto falado que produz e pelo texto escrito. Nós vamos nos concentrar principalmente na produção do texto escrito e eu vou estar sempre me referindo ao texto que vocês devem produzir por ocasião lá do Enem. Então, vou falar sobre algumas estratégias de produção textual. Como vocês estão observando, eu pus estratégias no plural, mas em uma aula de 1h10, não dá para apresentar todas. Então, eu vou começar por aquela mais geral, o que nós devemos fazer para, não é produzir um bom texto, um texto bem avaliado por aqueles que corrigem a produção textual de quem está prestando o Enem ou qualquer outro processo seletivo para ingresso no ensino superior. Então, eu organizei a minha aula de acordo com os seguintes tópicos. Não é? Falar rapidamente sobre a diferença. Oi? Olha, está aparecendo? Pois é, que pena, né? Eu não sabia que. Mas vocês conseguem ouvir bem? Está ouvindo bem, né? Vocês conseguem ver agora? A, a, eu tenho aqui, o Google Meet está compartilhando sua tela. Nada? Agora foi. Tá bom. Bom, gente, então eu vou retomar rapidamente. Eu havia falado, eu não sei exatamente quem estava presente em meados de maio, quem não estava, mas na aula número 1, essa é a minha segunda aula. Claro que vocês já tiveram outras aulas de língua portuguesa com meus outros colegas, mas eu anotei aqui a aula número 2, porque eu vou seguindo aqui o meu planejamento.
Na primeira aula, eu falei sobre língua falada e língua escrita. Então, nós vimos algumas diferenças entre língua falada e língua escrita, que é um tema que pode ser cobrado no Enem nas questões da área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje nós vamos falar especificamente do texto escrito. Então, existe uma diferença também entre o texto falado e o texto escrito. Eu vou me concentrar principalmente na, na produção do texto escrito, porque essa é uma tarefa, não é, que tem um peso muito grande nos processos de seleção, nos processos seletivos para o ingresso no ensino superior. Normalmente a gente precisa produzir ali um texto de opinião para comprovar, né, a competência que nós temos para defender um ponto de vista. Então, as principais diferenças, não é, entre o texto falado e o texto escrito, seguindo, não é, aquelas questões discutidas por ocasião da primeira aula, e diz respeito ao suporte. Então, o texto falado, claro, ele tem como suporte a nossa voz. Vocês estão ouvindo aqui um texto que eu estou proferindo, não é? E é diferente, por exemplo, de um texto que eu teria escrito e poderia mandar para vocês. E hoje a gente também já fala do texto eletrônico, né? Esse texto eletrônico é, por exemplo, esse que está projetado aqui na tela. Aí vocês podem perguntar, mas isso não é um texto escrito? Veja, ele é um texto composto por linguagem verbal, pela língua digitada, mas também por imagens, não é? E ele não se desenvolve da mesma maneira como um texto escrito no papel. Então, o que a gente vai considerar texto escrito é aquele cujo suporte é o papel. Então, que a gente escreve, não é? Ou é impresso e assim por diante. Outra diferença que é primordial, fundamental para que a gente possa compreender não só a minha apresentação de hoje, mas a diferença entre um texto falado e um texto escrito, é com relação ao planejamento. Tá? Então, o texto falado, ele normalmente não é planejado. Por exemplo, se vocês observarem como vocês conversam no dia a dia, ninguém planeja com antecedência o que vai dizer primeiro, o que vai dizer depois, o que vai dizer por último. A conversa vai fluindo, não é? Automaticamente. Já o texto escrito, ele precisa de um planejamento, e isso é muito avaliado nos processos de seleção. Então, quando eu falo aqui de estratégias de produção textual, eu vou estar falando bastante sobre esse planejamento, como planejar o texto escrito. Outra diferença fundamental entre o texto falado e o texto escrito é com relação à presença e à ausência do interlocutor. Veja, quando nós estamos conversando, não é? O meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando, ela está na minha frente. Então, ela vê minhas expressões, meus gestos, ela escuta o que eu falo e ela participa da conversa, ela interrompe, ela complementa e assim por diante. Por outro lado, o texto escrito, não é? Ele permite que a gente se comunique com alguém que não está presente, nem no espaço, nem no mesmo tempo, não é? Então, você pode escrever uma carta para alguém que mora fora de São Paulo. Hoje ninguém escreve umas cartas, né? Hoje a gente envia um áudio de WhatsApp, uma mensagem, mas eu digo assim, o texto escrito, ele permite, não é, ser lido posteriormente e em um outro espaço. Por isso que ele precisa ter uma organização bem diferente do texto falado. E, por último, e nós vamos falar bastante disso hoje, o texto escrito ele tem de ter unidade temática. Então, nós não podemos tratar de mais de um tema no texto escrito. Não é? Mas como alcançar essas características, não é? Como produzir um texto de acordo com essas qualidades do texto escrito e que são tão bem avaliadas em todos os processos seletivos. Às vezes também, quando a gente vai pleitear um emprego, algumas empresas pedem para a gente redigir um texto para ver, não é, quanto a gente consegue, então,
se manifestar aí por escrito e apresentar as ideias de maneira clara e objetiva. Então, eu acredito que vocês estão vendo aqui nessa outra tela, à direita, eu tenho um outro texto, não é? Que seria um texto é, verbal e não verbal. Não dá para ler direito, mas eu tenho certeza que vocês reconhecem aqui uma planta baixa, não é? Então, qualquer engenheiro e qualquer arquiteto que vai construir alguma coisa, eles partem aí de uma planta baixa, eles partem de um projeto, não é? Então, aqui, um projeto para construir. E quando a gente vai também construir um texto, nós também precisamos elaborar um projeto. Não é? Então, normalmente a gente não aprende a fazer esse projeto. É muito comum, eu não sei, eu não conheço a experiência de vocês nas escolas, mas é muito comum que as regras do jogo, e o jogo a que eu estou me referindo aqui, é o jogo de produção textual, né, da redação de um texto. Normalmente, ninguém começa pelo planejamento. Não é? A escola nunca ensina o aluno a fazer um planejamento como o arquiteto e o engenheiro fizeram aqui antes de construir a casa. Normalmente, a escola também não se preocupa em dar um tempo para que o aluno, a aluna, possa produzir ideias, possa selecionar as ideias que vai escrever no texto. Eu não sei, como eu já disse agora há pouco, a experiência de vocês, mas normalmente o aluno começa pela etapa 3, quando ele vai escrever um texto, ou seja, ele pega aquela folha em branco e ele já vai colocando ali tudo o que ele pensa a respeito do assunto. Ele começa e ele termina a redação por uma única etapa do jogo. Ou seja, se ele não conhece as regras do jogo, como é que ele vai marcar o gol, não é? Como é que ele vai ser bem sucedido aí no jogo? A gente precisa conhecer as regras do jogo para que a gente possa produzir um texto muito bem. E a produção de um texto, a redação de um texto, ela não se encerra quando a gente coloca o ponto final. É muito importante que antes de entregar o texto, a gente faça uma revisão e uma correção daquilo que a gente escreveu, porque normalmente quando a gente está escrevendo, a gente não percebe os equívocos que a gente começa. Então, como vocês estão vendo aqui, eu vou explicar essas regras do jogo. Então, o que seria o planejamento do texto, não é? Veja, para começar, nós precisamos saber quanto tempo nós temos para escrever a redação. Nossa aula hoje tem 1h10. Houve esse problema no início, mas vocês, não é? Vocês se organizaram para começar a aula às 10h20 e terminar a aula às 11h30. Então, nós temos 1h10, 70 minutos. O que é que eu fiz? Eu fiz um planejamento da minha aula para que essa apresentação coubesse em 70 minutos. Não é? Então, é muito importante que a gente pense nesse tempo que nós temos disponíveis, para não prejudicar nosso desempenho também em outras atividades. Para quem vai fazer o Enem, ou quem já fez o Enem, sabe que no primeiro dia do Enem, né, já que vocês fazem essa prova em 2 dias, no primeiro dia nós temos a prova de linguagens e códigos, nós temos a prova de ciências humanas e nós temos ainda a redação. Ou seja, é um trabalho bem árduo, nós temos 5h30 para responder tudo isso. Lembrando que a prova de linguagens e códigos tem 45 questões, envolvendo questões de língua portuguesa, língua inglesa, artes e assim por diante. E, além disso, nós temos as provas de ciências humanas, com mais 45 questões. Então, vocês têm 90 questões, os enunciados são extensos, só para você ler a questão, você já gasta um bom tempo.
E é importante que vocês, então, definam no início da prova quanto tempo vocês vão usar para responder a prova de linguagens e códigos, quanto tempo vocês vão usar para responder a prova de ciências humanas e quanto tempo resta para a redação. Então, vamos supor que eu fique com 1h30, não é? 2 horas para uma prova, 2 horas para outra e 1h30 para a redação. Uma vez que a redação tem um peso muito grande na nota final, é importante que vocês se dediquem bastante a essa etapa do processo. Então, nós teríamos, então, 90 minutos. Vamos trabalhar, claro que é uma hipótese. Vocês podem fazer a prova em mais tempo, menos tempo. O importante é distribuir para que vocês possam fazer tudo. Então, feita a distribuição do tempo, né, se você já sabe, né, se você vai escrever sua redação em 1 hora ou 1h30, nós vamos partir agora para uma outra etapa do planejamento, é identificar as características do texto. E quais são as características do texto? Né? Então, o que é que a gente precisa definir com antecedência antes de começar a escrever? Então, eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, com que objetivo eu estou escrevendo, qual vai ser o tipo de texto que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever e a extensão, ou seja, quantas linhas, quantos parágrafos eu vou escrever. Tudo isso você precisa planejar. Lembrando que, se você escrever um texto com menos de 7 linhas, você vai zerar na redação. Quer dizer, eles consideram que é um texto insuficiente. Você tem de escrever mais de 7 linhas. E, normalmente, o que é que a gente vai perceber, não é? É que se trata de um texto de opinião e você está escrevendo para um leitor adulto, não é? Você está escrevendo aí para um interlocutor adulto com bom nível de escolaridade. Por isso que você precisa escrever também de acordo aí com o padrão. E o objeto da redação, ele é dado no dia da prova. Nós aqui do Bitita, nós já enviamos 2 propostas para vocês. Até agora, nem todos responderam. Então, se vocês tiverem um tempo, é muito importante que vocês respondam as 2 propostas de redação que nós elaboramos, porque a partir do texto de vocês, nós vamos poder planejar as próximas aulas. Então, vamos ver aqui um exemplo concreto de um texto com o qual a gente lida no nosso dia a dia. Vocês provavelmente receberam esse texto nos últimos dias, não é? Então, aqui você tem, não é, um texto que é encaminhado durante a semana para que vocês possam ser informados, não é, do que vai acontecer no Espaço Bitita e na rede Emancipa. Além disso, com algumas informações sobre vestibulares e universidades. Então, quando você recebe um texto como esse, que não é um texto escrito, aqui a gente vai chamar de texto multimodal, porque você tem cores, imagens, diferentes caracteres, não é? O aspecto gráfico ressaltado aí com negrito, não é? O fato é que você tem um destinatário desse texto. O destinatário são vocês, não é? São os estudantes do Espaço Bitita. O objetivo aqui é informar principalmente sobre as atividades que o cursinho prepara para vocês e para toda a rede, não é, que participa aí desse projeto de emancipação, não é? E além das informações sobre vestibulares e universidades. A extensão aqui, não é um texto claro, objetivo, todos nós sabemos, não é, qual é, a respeito de que se fala, e você sai informado, não é, com uma leitura rápida que você faz do texto. Nós temos aqui um texto que alcança o seu objetivo, é um texto bem sucedido. No caso do Enem, veja, no caso do Enem,
qual é o tipo de texto, né? Normalmente é um texto de opinião. Você vai ter de se posicionar em relação a um tema. E esse tema, normalmente, é um tema polêmico. Nas duas propostas que nós enviamos para vocês, nós instituímos como tema equilíbrio entre direitos individuais e coletivos em tempos de pandemia. Foi uma discussão que vocês fizeram numa segunda-feira. Então, não é a pandemia nos obrigou a ficar em casa, quase a perder o direito de ir e vir, porque esse direito, nesse momento, ele é confrontado com aquele de respeito ao próximo, né? A sua saúde e a saúde do outro, com relação à vida. Então, é necessário encontrar aí um equilíbrio, uma harmonia entre o meu direito de ir e vir, não é? E um direito coletivo, que é o direito à saúde de todos. Então, a gente propôs que vocês discutissem esse tema. Você pode ser a favor, não é? De uma, vamos dizer assim, de que o direito individual seja tão importante quanto o direito coletivo, ou você pode defender que no momento de pandemia, ou seja, de um momento extremo como o que nós estamos vivendo, que o direito coletivo se sobreponha a esse direito de você se reunir, fazer festa e assim por diante. Mas você tem de se posicionar e posteriormente elencar, não é, argumentos a favor do seu ponto de vista. Nós fizemos também uma outra proposta sobre o ceticismo, não é, dos brasileiros em relação à ciência. Não ocorre só em relação aos brasileiros, né? A gente vive hoje um momento em que há pessoas que vão defender aí, vão negar os avanços e as conquistas da ciência. Vocês provavelmente já ouviram falar de grupos, não é? São muitas pessoas que são contra a vacinação. E em virtude disso, nós tivemos, inclusive, um surto de sarampo no Brasil ano passado. Porque as pessoas deixam de acreditar na ciência e não seguem mais aí alguns preceitos, algumas diretrizes que poderiam impedir não só a pessoa que não se vacinou, ou o filho, a criança desses responsáveis, mas também que outras pessoas fossem contaminadas. Então, por que será, não é, que as pessoas hoje não acreditam mais tanto na ciência como se é que um dia já acreditaram, não é? Então, assim, normalmente é um tema que você tem de discutir e defender um ponto de vista, tá? Então, você tem de argumentar a favor de um ponto de vista, e esse ponto de vista tem de ficar muito claro logo no primeiro parágrafo. No Enem, como eu já disse agora há pouco, no mínimo são 7 linhas e no máximo 30 linhas. Então, vocês podem planejar aí um texto de 4 a 5 parágrafos. É aceitável até 3 parágrafos, não é? Mas desde que vocês escrevam razoavelmente bem e que vocês defendam o ponto de vista que escolheram. Então, veja, feito esse planejamento, você já sabe que vai escrever um texto de opinião. Você sabe que vai escrever para um leitor adulto. E isso vai ser determinante na escolha que você faz, das palavras que você vai usar, das frases que você vai usar. E você sabe que tem 1h30 para escrever, e você sabe que vai precisar desenvolver o seu ponto de vista entre 4 a 5 parágrafos, né? De 4 a 5 parágrafos. Então, você já tem mais ou menos aí esse produto na sua cabeça. Claro que tudo isso você pode escrever no rascunho da prova. Aí, a partir daí, você precisa partir para a segunda etapa do planejamento. A gente não deve começar a escrever o texto imediatamente. Você precisa produzir ideias. E como é que a gente vai produzir ideias? Selecionando informações. Essas informações, né, você vai resgatar no seu conhecimento prévio, na sua memória, tudo que você lembra a respeito do tema, você deve jogar no rascunho, tá? Outra possibilidade, isso é essencial. Todas as provas do Enem, todas as redações do Enem,
nas redações, as propostas são acompanhadas por textos motivadores. Textos motivadores. Então, você deve ler com atenção e você deve selecionar informações que estão presentes nesses textos, porque eles tratam do tema a respeito de que você vai ter de se posicionar. Normalmente você tem ali pontos de vista divergentes, um a favor, um contra, um fala positivamente, o outro fala negativamente. Então você já está entrando ali no debate. Então é importante que você identifique quem defende qual ponto de vista e com qual ponto de vista você concorda. Né? E a partir daí você vai selecionando informações. Aqui existe uma ressalva, porque no caderno do Enem também existe a seguinte regra: a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Então, o que é que eu disse? Você deve partir das ideias e dos pontos de vista desses textos motivadores, mas nós não vamos fazer uma cópia desses textos. É preciso ler, compreender e, de preferência, fazer um resumo com as nossas próprias palavras. E o que é que eu faço quando eu já elenquei, eu enumerei, eu joguei ali no rascunho uma série de ideias a respeito do tema? Vamos dizer assim, quem é cético, quem é que não acredita na ciência? Quem é que acredita na ciência? Por que acredita? Por que não acredita? Tudo isso você já colocou ali no rascunho. Você precisa agora organizar essas informações. Então, vamos supor, você vai escrever um texto e você pode dedicar um parágrafo a aqueles que acreditam na ciência e por que eles acreditam na ciência. E no outro parágrafo, você pode falar sobre quem são essas pessoas que não acreditam na ciência e por que elas não acreditam na ciência. Então, você está passando da seleção de informações já para a organização das informações. Então, a gente precisa primeiro selecionar e, posteriormente, nós precisamos organizar essas informações. E depois que você organiza, você vai partir para a última etapa da produção das ideias, que significa o roteiro. O que é o roteiro? Aí você vai decidir, não é, qual bloco de informações virá no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante, né? Então você vai estabelecer uma ordem. Primeiro eu vou falar sobre aqueles que acreditam na ciência e por que eles acreditam na ciência. Depois eu vou falar sobre quem não acredita na ciência e por que eles não acreditam na ciência. E por último, então, eu vou discutir, não é, como superar esse problema e propor aí uma solução para o problema, não é? Porque eu tenho certeza que todos vocês se identificam com a crença na ciência, né? E vocês vão questionar, vocês vão refutar, né? Vocês vão discordar de quem organiza esses movimentos anti-ciência, né? Então, aí a gente poderia pensar que estratégia nós poderíamos utilizar, não é, para reverter essa crença, não é, anticientífica. Aí vem a proposta de intervenção, que normalmente é no último parágrafo do texto que deve ser feita. Não é? Então, talvez o uso de tecnologias, o próprio uso do WhatsApp, porque, por incrível que pareça, essas campanhas de negação da ciência, de negação da política, elas hoje ocorrem por intermédio das novas tecnologias, correntes de WhatsApp, e canais no YouTube e assim por diante. Então, a gente pode também propor como solução para reverter esse problema, o próprio uso das novas tecnologias, não é? Como forma de se contrapor a esse discurso anticientífico. E claro que você vai detalhar mais como seria esse uso das tecnologias para reverter o problema,
não é, aí discutido na sua redação. Então, isso aqui tudo eu já falei para vocês, não é? A seleção de informações, vocês vão usar os rascunhos e vocês vão lembrar de fatos. Às vezes ocorreu uma história na sua vida, uma experiência que pode servir de exemplo para o ponto de vista que você defende. Observações, mesmo fantasias. Às vezes você pensa num sonho que você teve, que você pode relacionar com o tema que você vai discutir. E eles podem ser listados, não é? Você vai enumerando e vai jogando no papel, sem precisar se preocupar se está certo, se está errado. Você vai jogando essas informações ali no papel e, posteriormente, você vai organizá-los, como a gente já disse aqui, não é? Então, você vai juntar aqueles fragmentos que têm uma relação e você já vai montando os seus futuros parágrafos, na medida em que vocês começam aí a estabelecer o que vai compor um parágrafo, o que vai compor outro parágrafo. E como é que a gente pode, então, distribuir essas informações que foram selecionadas com antecedência? A gente pode pensar em maneiras de contrapor, não é? Uma vez que é um tema polêmico, esses temas, eles sempre têm alguma coisa que você pode defender ou não, não é? Então, você pode falar as vantagens e as desvantagens, a favor ou contra. É possível organizar também o nosso texto por meio de um critério temporal, de tempo. Então, você fala, no passado era assim, antes era assim, hoje é assado. Então, você pode organizar. Vocês vejam, nós teríamos um parágrafo para falar do passado e um parágrafo para falar do presente. Nós também podemos organizar essas informações por meio de um critério de espaço, espacial. Então, você tem no Brasil, no exterior, não é? E assim por diante. Agora, sempre lembrando, não é? A escolha do critério, eu destaquei aqui em vermelho, a escolha do critério a usar depende do material que você jogou lá na sua seleção de informações e depende do texto que se pretende produzir. Não é? Então, se naquelas informações não tem nada a respeito de antes e hoje, você não vai organizar seu tema por antes e hoje. Quer dizer, é a partir das informações que você vai chegar ao critério de organização. E quando você vislumbra como você pretende organizar seu texto, você vem aí para o seu roteiro. E aqui você não tem como fugir, não é? No Enem, eu estou dizendo, no Enem você não tem como fugir. No primeiro parágrafo, você vai ter de apresentar o tema, não é? Então, como eu disse, o ceticismo do brasileiro em relação à ciência ou aquele equilíbrio, não é? Entre direitos individuais e coletivos durante a pandemia. Então, você vai ter de dizer que é sobre isso que você vai falar, e no primeiro parágrafo você já defende a sua tese, o seu ponto de vista. Então, nos parágrafos seguintes, você desenvolve esse ponto de vista, apresentando os argumentos a favor ou contra, e sempre lembrando que é no último parágrafo que a gente faz ali uma proposta de intervenção que vai servir de conclusão para a elaboração do meu texto. Então, vocês estão observando que só depois de todo esse trabalho é que nós vamos para a produção do texto. Né? Aí você vai agora redigir o seu texto de acordo com esse planejamento que você fez. Encerrado, não é? Encerrado a redação, aí é aquilo que eu disse, não é? Você colocou lá o ponto final, você tem o seu texto lá, e você vai precisar revisar. Então, é importante que você aí revise e corrija a sua produção, porque, como eu disse, na hora que você está envolvido em selecionar, organizar e escrever o texto, a gente não percebe, mas muitas vezes
a gente comete alguns equívocos, algumas impropriedades, às vezes até alguma incoerência. Então, você está defendendo o ponto de vista, não é, de que o direito coletivo deve se sobrepor durante a pandemia ao direito individual, e de repente você coloca lá uma frase, um enunciado dizendo, mas todas as pessoas têm o direito de sair quando eles quiserem. Quer dizer, você está usando um argumento que é contrário ao ponto de vista que você está defendendo. Então, é sempre importante fazer a revisão antes de passar a limpo, não é, o texto na folha definitiva. Sempre lembrando, no Enem você tem um caderno de rascunhos e a folha definitiva. Então, quando você tem tudo isso pronto, é que você vai para você vai para a redação, né, na folha definitiva. Vejam aqui essa questão. Eu estou falando aqui da revisão do conteúdo, né, do assunto que você trouxe para o seu texto. Eu digo aqui, entre outras questões que você precisa ver se ficou claro, né? A tese tem de ser clara e fácil de ser compreendida. Quer dizer, o leitor do seu texto deve saber logo se você é a favor ou contra determinado ponto de vista. E ele pode ser apresentado por meio de um exemplo, né, como eu disse aqui, por meio de um fato e assim por diante. O que a gente também precisa levar em consideração é que cada parágrafo deve apresentar informação nova sobre o que se fala. O que é isso? Isso é o que a gente chama de progressão temática. Veja, o bom texto escrito, ele trata só de um tema. Então, vamos supor, ceticismo do brasileiro em relação à ciência. Isso é o tema do texto. Você tem de falar sobre isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto parágrafo. Você não vai falar de outra coisa, você vai falar sobre isso. Mas você vai falar sempre a mesma coisa? Não. Você vai falar sobre esse tema, mas em cada parágrafo você vai acrescentar algo novo sobre esse tema. Como eu já falei aqui agora há pouco, né? Depois de apresentar o problema e o seu ponto de vista, você pode dizer assim, em relação a esse problema, há brasileiros que, né, se posicionam contrariamente à ciência, ao avanço, ao conhecimento científico. E quem são eles? Por que eles defendem esse conhecimento anticientífico e assim por diante. Aí, no terceiro parágrafo, você diz, por outro lado, ao contrário desse grupo, existem aqueles que seguem e que acreditam. Então, vocês estão observando, eu não deixo de falar do mesmo tema, mas eu vou avançando com novas informações sobre essa questão que está em debate no texto. Sempre lembrando que o seu leitor precisa sempre estar motivado para ler aquilo que você vai dizer, não é? E existe também a revisão da forma. Aí a gente precisa ver com que palavras, com que frases a gente está escrevendo o nosso texto. E às vezes a gente acha que escrever uma oração muito extensa, às vezes eu vou corrigir um texto e não tem ponto. Quer dizer, a pessoa começou a escrever e só na quinta linha colocou um ponto. Né? Isso não é bom. Né? A gente pode usar frases curtas, a gente pode usar frases simples, a gente pode usar a ordem direta. Então, quem fez alguma coisa, o que é que ele fez e quando ele fez, então você sempre vai usar essa ordem direta. De preferência, usar muitos verbos e sempre pontuar para que você possa recomeçar uma nova frase, formando aí o parágrafo. Não devemos usar palavras difíceis, cujo significado a gente desconhece. Às vezes tem uma palavra lá no texto motivador, você diz, nossa, essa palavra eu vou trazer para o meu texto. Mas se você não tem certeza o que ela significa, ou como usar essa palavra, é melhor não usar.
é isso que eu estou dizendo. A simplicidade, ela é muito valorizada nessas correções. Veja um exemplo aqui. Você pode dizer falta de água. Outras pessoas podem escrever no texto indisponibilidade temporária dos serviços de saneamento. Aí você diz, não, mas essa segunda expressão é mais, não é? É mais chique, é mais elegante. Não, não tem. Numa redação do Enem, você não precisa escrever com essas palavras. Isso seria mais adequado para um relatório de alguma empresa de saneamento e coisas do tipo. Mas numa redação em que você está defendendo pontos de vista a respeito de um problema, você pode sim utilizar um vocabulário, né, mais simples, tá? Então, evitar também palavras com muitas letras, evitar expressões desnecessárias e, principalmente, verificar a questão da, da concordância, não é? Do sujeito com o verbo e assim por diante, tá? Então é importante fazer aí esta revisão de conteúdo e revisão de forma. Vamos para mais um exemplo, tá? Mais um exemplo do que seria um bom texto, de acordo com o que eu estou apresentando. Então, você tem aí o texto 1. No que se refere às questões das boas condições de limpeza pública desta cidade, posso afirmar com toda a sinceridade que, na medida do possível, conseguimos, com nossos melhores esforços, resultados que podem ser considerados positivos. Então, você tem aí, não é, o que a gente chama de conversa fiada. A pessoa falou demais e não disse nada, não é? Porque, na verdade, o conteúdo dessas 4 linhas é: cuidei bastante da limpeza pública. Veja, quem está escrevendo isso é uma pessoa, não é, que está querendo dizer ao outro que se esforçou bastante para fazer a sua tarefa, a sua atividade. Então, né, a pessoa pode ficar enrolando, a pessoa pode ficar usando todos esses ornamentos, mas no fundo, o que ele disse é: cuidei bastante da limpeza pública. Então, vocês estão observando que é mais importante você ser claro, você ser objetivo, e com certeza vocês compreendem muito mais o texto 2 do que o texto 1. Olha o esforço que a gente tem de fazer para compreender o texto 1. Não é? Então, quando você entrega um texto simples, bem escrito, limpo, não é? Com a revisão feita, o avaliador já olha para o seu texto com bons olhos, não é? Isso já é muito importante para a sua avaliação. E, por último, não é? Vocês precisam entregar aqui uma boa apresentação. Então, o rascunho não. O rascunho pode ser riscado, você pode fazer seta, você pode, não é, fazer o que você quiser com o rascunho. Mas o texto final, ele deve estar bem apresentado, né? Não só porque os parágrafos devem estar bem claros, não é? Bem divididos, porque isso facilita a leitura e a avaliação, como eu disse agora há pouco, não é? Então, a gente precisa pensar nessa questão, né, da estética do texto também, não é? E aqui em vermelho são outras regras que aparecem no caderno de questões do Enem. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, cuidado para não confundir o rascunho com o espaço em que você vai colocar a versão final do seu texto. E o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, né, nessa folha de atividades, e, no máximo, 30 linhas. Então, nunca esquecer disso. Porque, às vezes, se você não faz o planejamento, você começa a escrever, acabaram as 30 linhas e você não concluiu o seu texto.
e você tem de entregar o texto sem conclusão. Consequentemente, você vai ser punido, não é? Por essa impropriedade aí do seu texto, porque não existe um texto de opinião sem a conclusão do, da defesa do seu ponto de vista. Veja, eu elaborei esses slides, essa minha exposição oral, a partir desses livros, não é? Então, alguns deles não existem mais, a editora, não é, faliu, e a gente encontra às vezes em sebo. São textos, são livros muito baratos e com boas dicas, não é, para escrever bem, os degraus da leitura e os degraus da produção textual. É, eu encerro, não é? Então nós temos aqui. Vocês conseguiram ouvir, acompanhar? Sim. Então, eu encerro a minha apresentação. Eu falei um pouco rápido para que a gente tivesse esses minutos finais para esclarecimento de dúvidas. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês têm alguma pergunta sobre a redação do Enem, não é? E eu gostaria também de solicitar a vocês. Há duas propostas de redação. Então, gostaria que vocês dedicassem algum tempo para redigir. De preferência, essa aula vai também para a plataforma, então gostaria que vocês dedicassem um tempo para produzir essas redações, porque se a gente receber as redações, eu vou poder preparar, vamos dizer assim, uma outra aula a partir daquilo que eu considerar como melhorar o texto de vocês. Inclusive, assim, depois a gente pode conversar. Eu gostaria que nos próximos encontros eu pudesse projetar algum texto da sala, porque eu vou fazendo as considerações e a reescrita de maneira a transformar o seu texto num texto ainda melhor. E quando a gente observa como é que a gente pode fazer essa reescrita, a gente aprende bastante. Então, são duas questões que eu gostaria de solicitar: que vocês façam as duas redações. Nós colocamos lá os textos motivadores, são propostas semelhantes às do Enem. A gente precisa praticar para no dia lá saber escrever bem o texto. E caso seja possível, né, eu não preciso colocar o nome de quem escreveu o texto, mas eu poderia projetar um texto e eu poderia comentar, porque, como vocês perceberam aqui, foi uma aula mais teórica, não é? Eu apresentei uma estratégia global de produção textual. Se eu tiver um texto concreto produzido por vocês, eu vou poder mostrar estratégias agora mais pontuais. Então, como articular um parágrafo com outro, como desenvolver um parágrafo e assim por diante. Então, eu gostaria agora de saber de cada um de vocês como foi a apresentação, se vocês conseguiram acompanhar, o que é que vocês aprenderam com a apresentação. Quem gostaria de falar? Ninguém gostaria de falar? É? Esther, Michele já saiu. Ó. Esther,
Oi, dá pra me ouvir? Dá para ouvir. É que eu tô sem fone. A aula foi muito boa e esclareceu também alguns pontos de dúvidas que eu tinha em relação à organização certinho, assim. Tá Porque bom. é igual o senhor falou, normalmente na escola, eles sempre davam pra gente, tipo, fazer direto. Dava o título, um texto base e falava que tinha que fazer para entregar naquela aula. E Exato. não tinha muito tempo, assim, para pensar, né? Exatamente. Aí você vai escrevendo, é por isso que esses textos que a gente produz dessa forma, parece o texto falado. A gente vai escrevendo o que lembra, aí dá, passa borracha, passa o branquinho, passa não sei o quê. Não, isso não é bom. A gente tem de fazer como arquiteto e o engenheiro um plano para construir o nosso texto de acordo com esse plano. Muito bom. Bruno, Prince Bruno, você disse que gostou, mas de que você gostou na aula? E, na verdade, eu gosto todas as coisas que você falou na aula, porque os pontos que você falou são os pontos chaves. São todas as coisas que vamos precisar na prova. É isso. Tá bom, muito bom. Eu Michele, agradeço, eu agradeço muito. obrigado você pela atenção. Michele, Michele está ouvindo? Késia, Michele, Oi, é a Kézia. Késia, Eu gostei muito, eu achei os slides muito explicativos, principalmente na parte de organização das informações, porque eu estava muito confusa com isso, eu não sabia como eu poderia fazer, né? Eu tentei várias vezes, mas ficou muito confuso. Gostei bastante também dos exemplos, que poderia ser tipo no Brasil, no exterior, ou antes e depois. Ficou bem explicativo, eu consegui entender bem. exato. Isso precisa ficar muito claro na redação, o critério que você usou para organizar, não é? Se foi temporal, espacial, ou se foi, né, essa questão mais de oposição, não é? A favor, contra, vantagens, desvantagens, porque quando o avaliador olha para a sua redação e percebe que você fez esse planejamento, sua nota com certeza vai ser maior. Michele, Oi, bom dia. bom dia. Eu gostei muito, mas eu propongo que fizéramos uma redação com o senhor e Tá, depois a gente faz sozinho. tá bom. Mas você sabe que eu já encaminhei, o Diogo postou na plataforma duas propostas, não é? Sim, Você quer que eu escreva ou vocês vão escrever? Eu não entendi. Ele não está aqui. O Simon já escreveu a redação, ele postou na plataforma. Depois eu vou pedir a ele, se ele autorizar, eu posso projetar a redação do Simon e a gente poderia então reescrever. E eu vou mostrar a vocês como aquela redação, que é uma boa redação, mas como ela poderia ficar melhor ainda, tá? Vamos organizar isso. Krisnor, Então, é uma boa aula. Ah, me gostou do jeito que você começar o curso. Aonde eu não entendi completamente, tá? mas eu acho que pouco a pouco
eu conseguirei entender sua aula. E eu acho que um dia eu vai fazer uma redação sem nenhuma dificuldade. Essa aula vai ser gravada e vai ficar na plataforma, e você pode assistir mais uma vez. Então, eu vou. O Albert ainda não falou, não é? Albert Morano. Eu gostei, achei legal, mas o que quero saber, aprender é fazer os conectores, utilizar os conectores. Tá certo. Então, isso vai ser a próxima estratégia, tá? Então, na próxima aula, eu acredito que o Rodrigo já falou um pouco sobre isso, mas na próxima aula eu vou falar sobre essa questão da articulação, da conexão dos articuladores dos conectivos. Não é isso que você perguntou? Sim, Tá. Eu vou mostrar. também, Diga. também a gente poderia fazer todos juntos na redação com o professor. Tá bom. Podemos ver também como fazer isso. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu desejo a vocês boas aulas hoje à tarde, um bom sábado, um dia lindo e um bom fim de semana. Agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los aqui num futuro breve, na próxima aula de língua portuguesa, redação para o Enem. E agradeço ao Diogo por nos acompanhar e fazer toda essa organização. Então, uma boa tarde para vocês e um bom fim de semana. Mas eu queria ver um aqui no tanque. Ok, boa tarde, professor. Tchau. Sim. Tá bom.